Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível eu vou colocar essa opção de áudio aqui no canal do YouTube. Vocês também encontram esses áudios nas plataformas que são só de áudios. E os vídeos tradicionais aqui do canal, nos quais eu apareço, né, das terças-feiras às 11h30 da manhã, eles continuam normalmente. Esse áudio é um extra para quem prefere só me ouvir. Como vocês já viram no título do vídeo, gente, hoje eu vou falar sobre soltar na lei da atração, que é uma dúvida que muita gente tem, né? O que afinal é soltar? O que significa isso? O que eu vou falar aqui não são ideias minhas, são coisas que eu compilei de vários livros sobre lei da atração que eu li, né? Aos poucos eu vou dando os créditos conforme eu for lembrando. Mas basicamente, gente, soltar significa liberar o apego ao resultado final. Então, quando você foca no processo e você deixa o apego excessivo, a resistência e o controle de lado, para que você consiga permitir que o fluxo da vida passe através de você. E assim você consegue manifestar as coisas mais facilmente quando você deixa o medo, a insegurança, a desconfiança, os padrões de pensamento negativos de lado e você se permite se colocar como um canal para o fluxo da vida. Então, quando você solta de fato, o foco não é no resultado final, e sim na entrega que é necessária acontecer durante o processo de cocriação. Quando você consegue liberar o controle, o apego ao resultado em relação aos seus desejos, às suas intenções, aí sim você está de fato realizando o famoso soltar. Tem uma frase do Osho que eu adoro, que é análoga a essa ideia, na qual ele diz que confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. Olha a diferença. Isso é fé. Sabe quando você tem certeza que algo vai acontecer, não importa que você não esteja vendo resultados, mas você sabe que aquilo vai acontecer. E uma das formas da gente conseguir deixar aí, né, deixar o excesso de controle de lado, os medos, os apegos, as crenças negativas que acabam bloqueando o processo ou até retardando o processo, uma das formas da gente conseguir focar no processo e não no resultado final é praticando a meditação do deixar ir, né? Essa meditação, na verdade, o nome ideal não seria meditação, mas seria um alinhamento. Então, por exemplo, você pode sentar num lugar tranquilo, fazer uma respiração profunda, fechar os seus olhos, né? Fazer uma respiração profunda. E aí você começa a visualizar o seu desejo como algo já realizado. Então, por exemplo, você queria um emprego específico, você pode fechar os seus olhos, se visualizar vivendo aquele emprego, sentir todas as emoções de já ter conquistado aquilo. Você sente no seu corpo com entrega, como se aquilo já tivesse acontecido. Procura sentir o cheiro do lugar, observar a imagem, observa o que você está sentindo e sente no corpo as emoções de já ter conquistado aquilo. Depois que você visualizou e sentiu no corpo que aquilo já aconteceu, você pode liberar para o universo aquele desejo como se você estivesse soltando um balão para o céu. E aí que vem o soltar, é confiar que o universo está cuidando do resto, que Deus está cuidando para que aquilo se manifeste. Normalmente, as nossas crenças negativas, a nossa ansiedade, o nosso medo e nossa desconfiança, eles acabam bloqueando o processo, porque quando a gente quer que algo se realize, a gente pode até visualizar, mas a gente não consegue soltar, porque a gente fica assim, mas como é que eu vou conseguir dinheiro para tal coisa? Mas quando vai chegar? Poxa, eu já visualizei, ainda não chegou? Poxa, por que não veio ainda? Poxa, não está acontecendo nada. Ah, isso não adianta, isso é besteira, né? Então,
A nossa própria ansiedade, a nossa falta de fé, a nossa desconfiança no processo faz com que a gente entre numa frequência tão grande de ansiedade, que na verdade é de medo, que a gente não consegue entregar, a gente não consegue soltar. Por isso que esse alinhamento do deixar ir, ele é tão importante, porque você visualiza como se já tivesse acontecido, você pratica a gratidão antecipada, então você agradece a situação como se ela já tivesse acontecido, como se já fosse realidade, como se você já tivesse manifestado aquele emprego, aquele relacionamento, o corpo que você gostaria de ter. Enfim, você já agradece como se já tivesse acontecido, é a gratidão antecipada. Essa gratidão antecipada, ela vai te ajudar na redução do estresse, da ansiedade, para que você consiga construir uma confiança interna nesse processo de manifestação. Entende? Então, por isso que é tão importante você agradecer como se já tivesse acontecido. Outra coisa que adianta muito também, quando você faz com fé e com entrega, é você escrever aquilo que você deseja num diário. E aí, depois que você escreveu, né, como se já tivesse acontecido, você mentaliza que você está entregando esse desejo que você escreveu no seu diário para o universo. Essa ação, que é simbólica, né, ela te ajuda a soltar o controle para que você vá construindo mais confiança dentro de você e vá entendendo que o universo está cuidando de tudo, que não é o nosso ego limitado e controlador que tem que cuidar de tudo. A maioria de nós, a gente é muito medroso, né? Por isso que a gente tem um ego extremamente controlador. E essas práticas do soltar, elas acabam sendo muito terapêuticas para que a gente vá tendo esse relaxamento interno, para que a gente vá consolidando a nossa fé, a nossa capacidade de resignação, de entrega. E quanto mais a gente visualiza ao longo dos dias aquilo que a gente quer como se fosse algo que já tivesse acontecido, e aí você pode se perguntar, mas Gisela, o ideal não é visualizar e soltar e nunca mais pensar naquilo? Olha, depende, se você ao pensar naquilo que você quer, você fica ansioso, então o ideal é não ficar pensando todo dia. Mas se você consegue pensar e sentir alegria e gratidão antecipada, essa gratidão já vai estar te conectando com a energia necessária para você viabilizar a manifestação, entende? Porque quando você sente a frequência da alegria, do bem-estar, do prazer, você consegue remover gradativamente as resistências para que o caminho se abra e as coisas fluam naturalmente. Então, isso que significa confiar no processo, né? Praticar o desapego, observar como as coisas acabam conspirando a seu favor quando você se entrega. Por exemplo, vou falar de alguns casos de pessoas famosas, né? Para a gente entender na prática o que significa o soltar. Tem a história muito conhecida da autora de Harry Potter, né? A J.K. Rowling, que hoje é uma das autoras mais bem-sucedidas do mundo, muito rica, muito famosa. Ela teve muitos problemas até ela chegar onde ela chegou, dificuldades financeiras, várias rejeições editoriais, teve muitas negativas. E aí, quando ela finalmente soltou a necessidade da aprovação imediata e confiou no processo, é que ela se tornou o fenômeno que ela é hoje. Então, tinha até um documentário sobre a vida dela em algum streaming de vídeos, agora eu não sei o nome do documentário, mas é interessante vocês assistirem porque a vida dela é um grande exemplo, né, na prática da cocriação, do soltar. Ela visualizava os livros, né, nas vitrines das livrarias, então ela fez todo esse processo de visualização e isso facilitou a manifestação daquilo que ela queria. Outro caso também que é bem conhecido é do Jim Carrey, né? Que antes de ser uma estrela de Hollywood, ele passou por muitas dificuldades financeiras, rejeições, até que um dia ele escreveu um cheque para ele mesmo de 10 milhões de dólares
e ele atribuiu àquele cheque serviços de atuação. E ele datou o cheque para 5 anos no futuro, guardou o cheque na carteira. E aí, quando ele finalmente soltou a ansiedade, né, e começou a trabalhar em prol do sonho dele, ele recebeu exatamente esse valor no filme Debi Lloyd, que é um clássico, todo mundo conhece esse filme. Então, esse filme e as consequências, né, também, o fato dele ter ganho 10 milhões de dólares, tem muito a ver com esse processo de cocriação. Outro caso conhecido também, muitos de vocês adoram, né, o Eckhart Tolle, que é autor do best-seller O Poder do Agora. Ele teve um período de intensa depressão, e aí quando finalmente ele soltou as suas angústias, a identidade de sofrimento, é que ele encontrou um profundo despertar espiritual. E agora ele tem um trabalho famosíssimo no mundo todo que inspira milhões de pessoas a viverem no presente, né? Então é interessante a gente conhecer essas histórias de pessoas famosas, tem inúmeras, daria para citar inúmeros casos aqui, caso do Walt Disney também, né? Que foi demitido de um jornal por falta de criatividade, ele passou por vários empreendimentos falidos até que ele criou a Disney, né? E hoje é um império do entretenimento. O Henry Ford também, que revolucionou a indústria automobilística, enfrentou muitas falências, né? E aí ele persistiu na visão dele e aí fundou a Ford Motor, que transformou o setor de transportes, né? Então, enfim, são histórias de resiliência, de persistência, de pessoas que souberam aplicar o soltar e que não ficaram identificadas com o erro, com o fracasso, com a crítica. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas falando assim: ah, Gisela, eu tento meditar, mas tentei algumas vezes, não consegui desistir. Outras pessoas que falam: ah, eu comecei a gravar vídeo, mas aí eu recebi uma crítica, fiquei muito chateada, parei de gravar. É interessante como muitos de nós, às vezes a gente não tem muita resiliência, né, em prol dos nossos sonhos. Às vezes acontece uma pequena adversidade, uma coisa tão ínfima, e a gente simplesmente se cansa, desiste, né, desanima, fica desmotivado, ao invés de persistir no nosso sonho. Então a gente acha que não adianta nada essa história de cocriação, porque a gente fica apegado ao problema, identificado com o erro. E a ideia de soltar é justamente não ficar identificado com a adversidade, entender que a adversidade faz parte da vida, o erro faz parte, o problema faz parte. Mas quando você entrega e solta, não fica apegado àquela identidade do sofrimento, né? Quando você consegue entregar, e para entregar é preciso fazer diariamente as práticas de oração, a gratidão antecipada, a visualização daquilo que você gostaria de viver como se já tivesse acontecido. E aí você visualiza e solta, visualiza e entrega, não fica perguntando quando vai chegar, quando vai acontecer, por que não chegou ainda. Senão a própria energia de estresse, de ansiedade, acaba bloqueando o processo. O mentor amigo costuma dizer que muitas vezes coisas que a gente co-criou, às vezes estavam para chegar, estavam para serem materializadas, mas aí a gente mesmo acaba atrapalhando o processo porque a gente fica: por que não chegou? Por que não veio ainda? Isso não adianta nada. Essa revolta que a gente fica às vezes contra o universo, contra Deus, ou até uma postura às vezes vitimista, uma postura reativa, essa frequência baixa afasta aquilo que a gente gostaria de viver de nós, né? Porque nos coloca numa frequência muito densa. E essa frequência densa acaba gerando resistência em relação às coisas que a gente gostaria de viver. E claro, gente, eu não estou dizendo aqui que é simplesmente a gente desejar e não fazer nada, ficar de braços cruzados, né? Todos os exemplos das pessoas que eu citei aqui, o Jim Carrey, a J.K. Rowling, o Walt Disney, ninguém ficou de braços cruzados. Eles foram trabalhar em prol dos sonhos dele, eles se empenharam, eles se esforçaram, entende? Então é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, não é simplesmente entregar e não fazer nada. A gente precisa se empenhar, então se você quer o emprego dos seus sonhos, você vai precisar mandar currículo, você vai precisar ir para a ação, não é simplesmente ficar num campo de idealização, sonhando, viajando na maionese, né, e não fazer nada prático.
Claro, é importante sim a gente ir para a ação, ir para a prática, para que a gente possa materializar os nossos sonhos, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, só para recapitular, quais são os princípios básicos da lei da atração? É você conseguir alinhar o pensamento positivo com as emoções positivas. E aí, depois de estar conectado com bons pensamentos e sentimentos, você vai fazer a visualização, como se aquele objetivo que você quer já tivesse acontecido. E com isso, você vai conseguir alinhar a sua energia com aquilo que você deseja atrair, como se você se tornasse uno com aquilo. Inclusive, eu recomendo para quem ainda não assistiu, tem um vídeo no YouTube do Ali Cravo excelente sobre esse assunto, que se chama Lei da Atração ou Lei da Fusão. Esse título, né, já é bastante sugestivo, que fala da importância do alinhamento com o nosso desejo, como se ele já fizesse parte da nossa vida, porque quando a gente fala em atrair, dá a impressão que a gente está num lugar e que aquilo que a gente quer está em outro. E quando a gente vai para a ideia da fusão, a gente compreende que a gente precisa aprender a se tornar uno com aquilo que a gente gostaria. E para que a gente fique uno, é preciso estar vibrando na mesma frequência daquilo que a gente quer manifestar. Por isso, essas práticas da visualização, da gratidão antecipada, elas são tão úteis nesse processo. Então, por exemplo, até para quem quiser uma dica de leitura e de exercício para fazer todos os dias, tem um livro excelente da Rhonda Byrne, que se chama A Magia, que eu já recomendei várias vezes aqui. Esse livro ele é cheio de práticas para vocês fazerem no dia a dia, que são excelentes para nos ajudar a conectar com a gratidão. Às vezes a gente tá tão habituado a focar na falta, na escassez, no problema, até por questões de sobrevivência, né? Quando a gente evoluiu desde a época das cavernas, para que a gente evoluísse e chegasse até aqui, a gente teve que aprender a focar no problema para conseguir sobreviver. Mas agora, mesmo a gente vivendo numa sociedade que é abundante, que a gente não precisa ficar se protegendo do predador, né? Como na época das cavernas, ainda assim a gente traz essa memória de focar na escassez, no problema, de ficar na defensiva, de ficar com medo. Por isso que as práticas de gratidão são tão necessárias para que a gente ensine o nosso cérebro a focar na luz. Então, quando a gente quer criar uma energia positiva no nosso entorno que vai viabilizar a manifestação dos nossos sonhos, praticar diariamente a gratidão vai nos ajudar a ficar na frequência necessária, que é a frequência que a gente precisa ficar para conseguir entrar numa energia de receptividade para manifestar aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, você pode, ao acordar, né, agradecer pelo seu dia e pensar em pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Então, você é grato pela cama que você dorme, por exemplo, pelo café da manhã que você vai tomar, pelo banho que você vai tomar, né, por ter roupa para vestir, por ter um emprego, por ter um bichinho de estimação, por ser casada com alguém que você ama, por ter o emprego dos seus sonhos, por ter parentes que você ama. Você é grato por estar vivo, por estar respirando, por estar encarnado no planeta Terra em tempos de transição planetária, por ter olhos, né, para poder ver a beleza da natureza, por ter ouvidos de ouvir, conseguir ouvir o canto de um pássaro. Pelo que você é grato? Tem tantas coisas que a gente pode agradecer, mas tantas. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como falava Jesus. Então, se você vai aplicando essas práticas no seu dia a dia, principalmente ao acordar e antes de dormir, que são momentos cruciais, né, quando a gente está naquele estado, né, meio sonolento, meio acordando, né, começando a despertar, e antes de dormir também, que a gente fica naquele estado meio sonolento, nesses momentos é mais fácil a gente fazer essa reprogramação mental. Então, quando você pratica a gratidão ao acordar e antes de dormir, você vai percebendo que essa prática, ela vai se tornando um hábito na sua rotina com mais facilidade. E aí, naturalmente, vai ficando cada vez mais fácil você enxergar a luz por trás de tudo que acontece. E que você começa a
criar essa energia positiva com mais facilidade, que é a frequência na qual você deve estar para facilitar a sua energia receptiva para manifestar aquilo que você quer. Agora, é importante você definir claramente aquilo que você quer, então, ser específico sobre aquilo que você deseja. Você pode escrever, você pode pensar. Eu particularmente gosto de escrever, que eu sinto que isso traz mais força, né? Então, você pode, por exemplo, escrever aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, por exemplo, você quer viver um grande amor. Então, você pode pegar um caderninho e escrever nesse caderno como é que você quer que seja esse relacionamento, quais qualidades essa pessoa com quem você quer se relacionar precisa ter. Aí você vai escrevendo como se já tivesse acontecido. Você pode, inclusive, escrever em forma de gratidão, como se já tivesse acontecido. Eu agradeço por ter um parceiro assim, assim, assado, com tais características, nosso relacionamento é assim, assim, assado. E aí você visualiza, depois que você já escreveu, agradecendo como se tivesse acontecido, você visualiza como se já tivesse realizado e você sente as emoções positivas associadas a essa realização. E aí, depois que você conseguiu visualizar e sentir as emoções, você vai estar apto a ter uma ação inspirada. Porque a lei da atração não é apenas sobre pensar positivo, mas também sobre agir de maneira inspirada, que é estar alinhado com a fonte para conseguir ter intuições bem claras do que fazer. Isso que é o bacana de estar vibrando na energia mais elevada, porque aí você consegue perceber as suas intuições com mais clareza, sabe? Você consegue sentir o que fazer em cada momento. Essas são as ações inspiradas. É diferente a gente reagir pelo medo, por exemplo. É diferente você fazer um investimento financeiro porque você tem medo de ficar sem dinheiro, né? E você, de repente, ter uma intuição de fazer um investimento financeiro porque você está focado na prosperidade, na alegria, entende? A motivação da ação é diferente. Uma é pelo medo, outra é pela inspiração, pela intuição. Outra coisa importante, recapitulando, né? Depois que você definiu claramente aquilo que você queria, agradeceu e visualizou como se já tivesse acontecido, teve ações inspiradas, é muito importante você desapegar e soltar, sabe? Não ficar pegado aos resultados, não ficar assim, quando vai acontecer, porque não aconteceu ainda, porque para o outro aconteceu, para mim não. Então é importante sair da energia da comparação, né? Porque sempre que a gente está se comparando, a gente está focado no ego. E aí isso baixa a nossa frequência. Então tudo que você puder fazer para melhorar o seu bem-estar, para te conectar com a energia da gratidão, para deixar a sua vibração mais elevada, vai facilitar a sua postura interna de receptividade para que você consiga manifestar aquilo que você co-criou. Então, ouvir músicas que elevam a sua energia, que te trazem alegria, assistir a filmes que te tragam alegria, vestir uma roupa que te deixe feliz, que te traga essa conexão com a alegria. Então, dar uma volta num parque, tomar um chá com um amigo, né? Fazer leituras edificantes, fazer oração, meditação, tomar um banho gostoso e durante esse banho você pode pedir auxílio aos espíritos amigos para que esse banho funcione como um passe magnético e você consiga viver um processo de limpeza durante o banho. Enfim, isso para quem acredita na espiritualidade, claro. Mas sempre que você puder melhorar o seu bem-estar, né, através das práticas de gratidão, focando no positivo, fazendo essas práticas diariamente de oração, de evangelho no lar. Para quem não sabe como fazer evangelho no lar, tem todo um ritual, vocês podem digitar no Google, vocês vão encontrar páginas espíritas ensinando passo a passo para o evangelho no lar. Você pode fazer todos os dias, se você tiver disponibilidade. Eu recomendo fazer todos os dias. Se não der, faça pelo menos 2, 3 vezes por semana. Se você não tiver alguém para fazer com você, faça sozinho. Mas na medida que você vai fazendo essas práticas diárias e vai ancorando essa energia
maravilhosa, né, no seu entorno, na sua casa. Isso vai te ajudando a criar formas pensamento positivas no seu entorno para você atrair espíritos afins, pessoas afins com aquela energia. E aí quando você se der conta, quando você menos esperar, você já vai estar vivendo aquilo que você projetou. As coisas não acontecem de uma maneira muito linear, né? De repente, esses objetivos, eles vão se realizando de uma maneira muito não linear, não óbvia. Então, de repente, você queria morar numa casa, num lugar X, mas aí você não tinha dinheiro, e aí você começou a fazer as cocriações, a gratidão, a oração, você visualizou como se já tivesse acontecido e soltou para o universo. E aí, quando você se dá conta, de repente, aparece uma oportunidade de trabalho que você não imaginava que apareceria e com uma proposta financeira muito alta que você também não imaginava. Ou, de repente, você pode encontrar uma pessoa que queria vender aquela casa por um preço bem menor do que ela valia, né? Ou uma casa num lugar próximo, até melhor do que aquela que você cocriou, por um preço menor, porque essa pessoa de repente vai morar no exterior e quer vender logo a casa e você consegue comprar por um preço menor. Enfim, existem tantas possibilidades não lineares que o nosso ego controlador não consegue nem cogitar, porque nem imagina que essas possibilidades existem, né? E quando a gente vai praticando a aceitação, a entrega, a soltura, a gratidão, o foco na luz, essas possibilidades que não são óbvias, que não são lineares, elas começam a aparecer, elas vão pipocando. E aí quando a gente se dá conta, às vezes a gente olha para a nossa vida hoje e a gente fala, nossa, tem tanta coisa que eu estou vivendo hoje que eu cocriei há anos atrás e que eu jamais poderia imaginar que hoje eu estaria vivendo. Né? E às vezes são coisas que vão acontecendo de uma maneira muito serena, muito tranquila. Quando você se dá conta, você já está vivendo aquilo que você cocriou há anos atrás. E às vezes você nem sabe como você chegou até ali. Foi algo assim tão imprevisível, né? Por isso que é interessante aprender a deixar os nossos apegos de lado. Eu sei que não é fácil, por isso a meditação é tão importante, né? A gente praticar todo dia a meditação para conseguir desenvolver o desapego. Mas quanto mais a gente se desapega, quanto mais a gente foca no processo e não no resultado, quanto mais a gente faz as práticas diárias de gratidão, quanto menos a gente fica apegado ao medo, à desconfiança, à ansiedade, quanto mais a gente procura de maneira bem definida, bem deliberada, melhorar o nosso bem-estar, mais a gente consegue manifestar aquilo que é para nós, né? Então, qual a aplicação prática da lei da atração? Em especial, para quem gosta da Esther Jerry Hicks, tem aquele livro que eu sempre recomendo, O Peça e Será Atendido, no qual eles explicam claramente como usar a lei da atração no dia a dia, dão vários exercícios, mas basicamente fazendo um resumão. Então a gente precisa visualizar como se já tivesse acontecido com os detalhes, sentir aquele bem-estar como se a coisa já tivesse chegado, procurar manter a positividade para ficar na frequência da receptividade e para manter a positividade, exercer oração, gratidão e meditação diariamente. E a partir daí ter ações que estão alinhadas com aquilo que a gente quer, ações inspiradas. Mas essas ações precisam ser sem ansiedade, sem pressa. Então, por exemplo, se você quer um relacionamento, você visualizou como se ele já tivesse acontecido, você faz práticas diárias de oração, meditação e gratidão, ok, mas você vai precisar sair para conhecer alguém. Né? Você vai precisar, eventualmente, ir para lugares onde estariam as pessoas do seu interesse. Então, pode ser um museu, pode ser um parque, pode ser um supermercado, pode ser um curso de terapias, né? Você precisa frequentar esses lugares e estar aberto a conhecer pessoas. Então essa é a ação alinhada com aquilo que você quer, não é simplesmente ficar visualizando, mas ir para a ação. Mas o principal, a ação precisa ser inspirada, não pode ser medrosa, não pode ser desesperada.
Você não pode ficar, por exemplo, desesperado atrás do grande amor da sua vida. Porque a energia do desespero, a energia da ansiedade geram resistência, bloqueiam o processo. Porque fazem com que você saia da energia receptiva, que é uma energia serena, na qual é necessário você estar para poder receber o que você manifestou, entende? Porque entre o processo da manifestação e da materialização leva um tempo, e durante esse tempo, o foco tem que ser na positividade para que você fique na energia receptiva. Agora, se você fica ansioso, se você fica perguntando quando vai chegar, se você fica na energia do desespero, aí você acaba bloqueando o processo. E o mais difícil é conseguir se desapegar dessa ansiedade para que aquilo que você quer se manifeste quando tem que vir. Então, é manter internamente essa postura de entrega que é o maior desafio. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que esse áudio tenha sido útil, pelo menos para alguns de vocês que tinham dúvidas sobre essa questão. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Desejo um excelente domingo a todos, para quem estiver me ouvindo no domingo, ou um excelente outro dia, se você estiver me ouvindo em qualquer outro dia. Que você tenha um dia ou uma noite muito abençoado, com muito amor, com muita leveza e com muita alegria. Então, até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!